Estamos aqui em mais uma live da Sétima Investimentos, hoje com nossos parceiros e amigos da Atlas One, o Thomas e o Subô. É um fundo que, para nossa sorte, acaba de entrar na plataforma da XP, uma grande opção de investimento em fundo de ações. Eu já venho acompanhando há algum tempo, mas só agora está entrando na plataforma. A gente já começou a alocar, mas o Thomas vai contar um pouco mais para a gente hoje sobre o fundo, o Subô também, com a tese, como eles estão olhando, como eles estão tocando, e apresentar o fundo para todo mundo que estão nos acompanhando. Mas antes disso, queria dar uma boa noite para o Thomas e para o Subô e pedir para tanto aí vocês acertem a ordem, contar um pouco como vocês estão vendo o todo. Eu estava aqui agora há pouco pensando em algumas coisas. O mês de agosto, vai se desenhando um mês difícil, um mês negativo para a Bolsa. A gente vai acompanhar aqui, a gente está vendo guerra comercial, China e Estados Unidos, eleição, retomada de economia, reforma tributária, administrativa, pandemia. Cara, vou ficar aqui, vou ficar falando. Um dia o Guedes caiu, no outro dia ele voltou. Então, conta um pouco, Subô, Thomas, conta um pouco para a gente como vocês estão olhando o cenário aqui, como estão esse mês daqui para frente. Como você tinha dito no tema, era segundo semestre otimista, sem bolha. Então, vamos desmontar isso tudo. Explica aí. Vamos lá, Vitor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar um pouquinho de mercado, macro, micro, posicionamento. Vamos falar um pouco do fundo, como é que está indo. A bolsa está negativa, mas o fundo está positivo. Então, vamos nessa. Acho que tem uma conversa bem bacana aqui para ser feita hoje com vocês aí. Então, bora. Subô, quer dar uma boa noite? O que você está vendo? Começa a contar um pouco para a gente. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, Vitor, muito obrigado por dar esse tempo aí para a gente, da Sétima. E, assim, a maneira como a gente está vendo o tema, o mercado, né? Acho que eu vou dar uma palhinha rapidamente do ponto de vista um pouco macro. Thomas, fala um pouquinho sobre a parte mais bottoms-up que a gente está vendo de companhias. Mas acho Claro. que o que é importante do ponto de vista macro é a maneira como a gente tem mais ou menos um framework. Assim, a gente não é que somos macroeconomistas e estamos fazendo essa análise ou a gestão do ponto de vista econômico, mas é importante a gente olhar para as variáveis e a gente entender em que ponto do ciclo econômico a gente se encontra. E quando a gente olha o ponto do ciclo econômico, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma inflação que está muito baixa, uma taxa de juros que está em nível recorde baixo, um desemprego que ainda denota, assim como a gente estava no pré-Covid, uma situação de hiato na economia. Então, todas as variáveis, eles denotam que a gente está no começo de um ciclo econômico. E o começo do ciclo econômico, ele basicamente ele é ditado por duas variáveis principais. A primeira variável é a questão de índice de confiança, né? E a segunda variável é a questão do próprio crédito. Então, quando a gente tem a composição dos índices de confiança subindo, e a gente está vendo paulatinamente os índices de confiança, tanto do ponto de vista de indústria, como também de consumo, subindo paulatinamente mês após mês, isso aqui é um indicativo muito importante, porque as pessoas costumam focar muito naquela parcela dos 10, 15% de desemprego, que não estou dizendo que não é importante, mas precisa olhar para os 85% da turma que está empregada. E essa turma tem um gasto discricionário que é muito relevante do ponto de vista quando você tem um índice de confiança que está em alta. Então, isso é o que a gente está vendo e isso acaba fazendo com que você comece a rodar a roda da economia, que é basicamente crédito, né? Então, a gente vê que, por exemplo, as companhias elas tomaram bastante crédito na época da pandemia por uma questão de para ter um colchão de liquidez, elas estão voltando a pagar isso aí, que o pior já passou. E tem um segundo ponto que a gente começa a ver do ponto de vista dos indivíduos, das pessoas físicas, também esse crédito voltando. Em paralelo a isso, vocês estão vendo um eco? Agora parou. Em paralelo a isso, você tem todo o mercado de capitais que está sendo acessado pelas companhias. Então, assim,
a composição desses dois efeitos, aumento dos índices de confiança, 2, o crédito voltando, tanto do ponto de vista de consumidor quanto do ponto de vista das empresas, que está sendo alavancado por conta da questão dessa taxa de juros nesses níveis, vide toda a parte de construção civil que a gente está vendo, que é o primeiro impacto que a gente está notando, ele é um indicativo muito claro de que o ciclo econômico ele voltou a crescer. E quando você tem isso aí, é nada melhor do que você começar a investir em companhias, que é o que a gente faz no dia a dia, olhando para o crescimento no prazo um pouco mais longo, 2, 3 anos. Então, assim, do ponto de vista macroeconômico, a gente está bastante animado e a gente não vê, de maneira alguma, uma bolha, por assim dizer, tanto no mercado, mas como consequência normal de uma recuperação que está se verificando. E você acha que isso está se iniciando, mas você acha que a parte externa vai impactar quanto, como eu disse, eleição nos Estados Unidos, guerra, retomada da economia, a gente vê que o mercado tem acompanhado muito e tem puxado para cá o que acontece fora, porque, obviamente, economias maiores, lá eles estão na frente com a pandemia, com a retomada. Quando você acha que vai respingar esta parte da retomada mais lenta fora? A respinga, né, Vitor? Acho que a gente, é o que você colocou, nós não somos uma ilha, existe uma correlação muito grande dos ativos. A gente viu, obviamente, na época da crise, coisa que a gente viu também lá em 2008, em que quando você tem uma crise, você tem uma quebra das correlações históricas. Então, a gente viu que todos os ativos, de maneira geral, ficaram altamente correlacionados, e isso não vai ser diferente caso você tenha uma crise novamente acontecendo. Agora, assim como aconteceu com o Covid, assim como aconteceu em 2008, como aconteceu em 2001, como aconteceu em outras crises, 98, 99, 2001, que seja, é muito difícil você prever ex ante o que pode acontecer. O que a gente sabe que a probabilidade de você ter algum tipo de crise econômica agora que você acabou de passar por uma, que o desemprego ele está saindo de um nível mais elevado, e você tem todo esse estímulo monetário e fiscal ainda vigente, ele faz com que a probabilidade de você ter algum tipo de crise, como a gente viu em 2008, como a gente viu eventualmente alguma crise econômica, seja bem menor. Então, assim, óbvio que vai ter percalços no meio do caminho, assim como a gente sempre tem algum tipo de percalço, como foi a questão do Brexit, como a questão da eleição de Donald Trump, como a questão da greve dos caminhoneiros. Quer dizer, sempre tem situações que acontecem, que trazem volatilidade para a Bolsa, mas é importante colocar que investimento em Bolsa é investimento de longo prazo. Então, quer dizer, quando a gente se depara nessas situações, a gente tem que reavaliar, e desde que essa mudança não seja estrutural, ou seja, alguma coisa que mude a nossa visão de médio e longo prazo do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista desse ciclo econômico, as premissas, as variáveis se mantêm. Então, sim, a gente vai esperar mais volatilidade, a gente vai ter um segundo semestre que eventualmente pode ter algum solavanco, mas acho que não inviabiliza de maneira alguma o panorama principal, que é a recuperação de uma recuperação cíclica, tanto no mercado local quanto no mercado externo. Vamos lembrar só que nos Estados Unidos a gente estava saindo de uma situação de desemprego muito abaixo dos níveis históricos, chegou aí em nível de 3 e poucos %, né? E agora já está falando de um desemprego que vai sair de um nível muito mais alto. E com toda a parte de estímulo monetário e fiscal que a gente está vendo, certamente isso aí vai trazer uma aceleração, como a gente já está vendo nos dados indicadores, bastante grande na economia. Então, tudo isso ele tende a ser um alavancador para a própria Bolsa local. Vitor, se eu puder só dar meus 2 centavos aqui, eu acho que a coisa mais importante... Pode falar. A coisa mais importante assim, que a gente está enxergando é o seguinte, isso é a global, tá? Eu acho que governo nenhum, seja no Brasil, seja na Europa, na América do Norte ou Ásia, vai tirar o estímulo monetário e fiscal antes de ter certeza, né, que a economia está andando, né, nas suas próprias pernas, vamos dizer assim, sem
essa ajuda. Então, essa incerteza, como você colocou, é grande, né? Porque ninguém sabe quando é que essa transição vai acontecer de fato, mas o que importa, eu acho que no curto prazo, vamos dizer assim, nos próximos 6 meses, é que o estímulo vai continuar sendo dado, né? O monetário, os juros vão continuar baixos, o estímulo fiscal vai continuar sendo grande. Aqui no Brasil, você vai ter um terceiro trimestre aí, onde o Corona Voucher vai continuar, né, muito relevante aí para ajudar a economia. Então, assim, dado essa premissa, a gente enxerga que o risco de uma ruptura ou um risco maior macro é menor nesse momento. É claro que, né, você sempre tem uma incerteza ligada às eleições, como você colocou, ao trade war, mas eu acho que o mundo, né, tá tentando se achar no meio desse pós-pandemia aí. Todos os dados são absolutamente, né, inequívocos em sugerir que a gente está vendo aí na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e até no Brasil uma economia recuperando em V. Então, acho que isso aí, né, por si só, ajuda bem aí a reduzir talvez esses riscos de cauda que você colocou. Boa. E se a gente puxar aqui, vamos largar um pouco lá fora, vamos trazer um pouco para o nosso cenário aqui, doméstico. A semana passada, né, que nós tivemos o agito com o momento Paulo Guedes, o agito, o momento Bolsonaro, esse momento não acaba nunca. Como vocês estão enxergando isso? Tipo, eu acho que tinha a tal da agenda liberal que precisaria seguir, precisaria ter alguma continuidade. Privatização, o Paulo Guedes falou muito em privatização, porque isso geraria um impacto no nosso dia a dia. Tanto a reforma tributária, administrativa, as privatizações, a agenda. Como vocês estão olhando para esse ponto político? Você acha que qual o tamanho? Então, eu acho que assim, quando você lê jornal de manhã e você fica focado em Brasília, você esquece do Brasil, porque realmente são notícias, né, desencontradas, confusas, é um tiroteio danado aí, né, que a gente está vendo em Brasília, seja o Congresso, seja o STF com o governo federal. Então, assim, tirando todo esse barulho que é gigantesco, como você colocou aí, que às vezes, né, distrai e tira o olho da bola, eu acho que o fundamental aqui é entender que a agenda liberal, né, era dada no começo do governo Bolsonaro, né, porque você tinha um ambiente para você ter uma agenda liberal muito mais, vamos dizer assim, né, bem colocada, e a pandemia, né, simplesmente rasgou essa agenda, eu acho que no curto prazo aí, porque a gente está num período onde o Estado tem que agir, como a gente está vendo aí pelo mundo afora, né, no ponto de vista fiscal, e ajudar a economia a atravessar esse momento difícil. Eu acho que esse estímulo fiscal que está sendo dado no Brasil, ele vai ter uma conta grande, e essa conta grande eu acho que vai trazer um senso de urgência para Brasília resolver aí algumas questões como você colocou, da agenda. Então, a agenda da reforma tributária a gente está vendo com bons olhos, apesar de ser extremamente complexa e difícil. A gente acha que os dividendos que essa reforma tributária pode trazer são importantes para o país, melhorar, reduzir o nível de incerteza, reduzir a burocracia, sem onerar de forma relevante, né, a economia. Então, assim, mas é uma agenda complexa que talvez não seja aprovada esse ano, mas que deve ser aprovada talvez, desculpa, no começo do ano que vem. A reforma administrativa, eu acho que o peso dela, do ponto de vista fiscal, não é muito grande, é mais uma reforma assim de manchete do que de efeito prático assim relevante no tamanho do Estado, mas é importante, eu acho que também, né, deve caminhar. E, finalmente, a privatização, né? Eu acho que a privatização pode ter uma grande surpresa. A gente sabe que a saída do Salim Matar foi uma decepção. Ele foi engolido pelo sistema, vamos dizer assim, e perdeu a paciência. Mas acho que essa agenda não saiu né, da pauta, ela só ficou atrasada. Eu acho que vai ser uma grande moeda de troca para o governo mostrar, né, para o Congresso que pode ser uma fonte de recurso importante para financiar, né, programas sociais e de investimento.
Então, eu estou muito animado assim, com uma agenda positiva, apesar de toda a incerteza que a gente está vendo aí em Brasília, a questão do Paulo Guedes, sai ou não sai, a gente acha que ele fica, a gente está comprado na ideia que, né, ele se alinhou com o Bolsonaro muito no começo aí da campanha, ele entende o Bolsonaro entende ele, acho que o Bolsonaro entende a importância de ter, né, uma austeridade fiscal e um plano econômico aí crível. Então, a gente está, assim, apesar desse barulho todo que a gente está vivendo, eu vejo com bons olhos aí os próximos 6 a 12 meses, que inevitavelmente vão colocar o Brasil na rota do crescimento. Para quem gosta de tempo nisso, enquanto a avó ou a vida, né? Então, a gente está vivendo... Vó é vida. Vó é vida para quem gosta. Fala, Subô, o que você ia falar? Eu acho que só complementando, Vitor, você lembra que a discussão lá em 2016, quando a gente estava também com uma relação de dívida líquida PIB divergente, existia toda uma discussão sobre dominância fiscal, inflação, etc. e tal, e a gente, a partir do momento em que começou a crescer, que foi a partir de 2016, o mercado colocou de lado, né, essa questão. Então, bastante, assim, é muito parecido com a maneira como a gente está vendo hoje as discussões. O mercado está claramente preocupado com a questão de trajetória dívida líquida PIB, mas uma vez que você volta a crescer, dado o fato que os juros eles estão bastante baixos, os juros reais estão bastante baixos, você volta a ter convergência nessa trajetória dívida líquida PIB. E aí o ponto número 2, aqui do ponto de vista de equities, quando você olha, por exemplo, o prêmio de risco que está sendo atribuído na curva de juros, ele está quase 100, 150 bips acima do que estava no pré-Covid. Então, existe já bastante gordura já precificada no FRA de 5 anos, ou olhando, na verdade, na curva de renda fixa. A solução dessa questão que a gente acha que deve acontecer nos próximos 6 a 12 meses por conta dessa urgência, tem que sair reforma administrativa, tem que sair reforma tributária, tem que rolar privatização por conta dessa questão, pode trazer, então, uma compressão desse prêmio de risco, e isso daí é muito positivo para equities. Então, quando a gente olha assim, a relação risco-retorno do ponto de vista de equities, tem 2 pontos. Uma, essa discussão para a gente tem mais upside risk do que downside risk, porque uma vez que o crescimento volta, isso aqui é bom para a Bolsa, e ponto número 2, você tem potencial para a compressão da curva. Boa. Vamos trazer agora para o nosso um pouco mais perto do nosso dia a dia, coisa que a gente acompanha e acho que muitos clientes que estão na live gostariam de entender e saber um pouco mais. Quando no começo da crise, a Bolsa saiu de 100 e tantos mil pontos para 63, a preocupação com muitos setores, como vai se comportar, como vai seguir, e a gente viu uma retomada muito rápida. Alguns setores, consumo e varejo, um comportamento diferente. Os bancos, uma surra danada. Então, conta para a gente um pouco do que vocês viram e até essa retomada de agora. O que você surpreendeu? Vocês acharam que iam retomar tão rápido? Aí pode estar a bolha que a gente falou, colocou no título. Acho que é uma ótima pergunta e talvez seja a questão mais importante que a gente vai abordar aqui hoje, né? Como é que essa crise, né, começou? Como é que as empresas estavam posicionadas e como é que, né, a gente está vendo a gente sair dessa crise, como eu coloquei antes, praticamente em V, né? Então, assim, eu acho que o grande diferencial dessa crise em relação às outras, Vitor, foi que as empresas, diferente de 2014, 15, 16, ali naquele ciclo do segundo mandato da Dilma e da crise de 2008, as empresas aqui no Brasil estavam muito bem preparadas para enfrentar essa crise, não por mérito delas, no sentido que elas, né, viram a crise aparecendo, mas porque elas estavam preparadas para crescer. Então, se você olhar assim, grande parte das empresas listadas, elas estavam se preparando para um país que
ia crescer talvez 2%, 3% esse ano, 3%, 4% ano que vem, e assim vai. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que elas estavam bem estruturadas do ponto de vista de capital, não tinham, né, muita dívida, levantaram muito equity em 2018, 2019. A gente viu as empresas operacionalmente também com uma eficiência maior, uma produtividade maior, se digitalizando na medida do possível. A gente viu a gestão, né, focada em executar um plano de crescimento que estava por vir. E aí, quando veio a crise, as empresas usaram isso tudo a seu favor. Então, elas estavam bem capitalizadas, né? Não precisaram se preocupar muito com o balanço e até né, acessaram o mercado aí para tomar um pouco mais de dívida para fazer uma poupança ali no balanço, mas por estarem, né, no estado da arte, assim, operacionalmente falando, elas, né, reagiram muito rápido à crise, se prepararam, cortaram o custo onde deveriam cortar, né, agregaram eficiência e melhoraram as operações onde tinham que se proteger do Covid. E eu acho que isso rendeu um dividendo enorme a partir do momento que ficou claro que, né, a crise começou a melhorar, assim, a perspectiva era catastrófica no final de março e ali no começo de abril, fim de abril já, a gente começou a ver sinais claros, né, que a retomada estava acontecendo de forma, né, mais rápida que o previsto. Então, acho que isso foi super importante e hoje eu acho que esse é o grande diferencial. As empresas estão saindo dessa crise talvez melhor do que elas entraram em muitos aspectos. A gente tem visto aí as empresas bem capitalizadas, com pouca queima de caixa, com o mercado crescendo, com uma estrutura de custos enxuta. Então, as rentabilidades, isso que eu ia falar, né? O segundo trimestre acho que está surpreendendo positivamente. O resultado do segundo trimestre está surpreendendo positivamente porque as empresas estão muito melhor que o esperado e as perspectivas estão positivas para o terceiro e quarto tri. Então, a gente está bem animado desse ponto de vista. Porque a expectativa era muito grande, né, Subo, com o resultado do segundo tri, porque era um resultado que era um trimestre que ia pegar cheio a pandemia. Então, exato, ninguém sabia o que encontrar. Um exemplo, papel que eu gosto, acompanho, Lojas Renner, era um papel que era interessante ver o resultado do segundo tri. Só tem loja de shopping em rua, tudo fechado, mas era sabido o caixa líquido, tal, aquilo. E ela veio um pouco abaixo, mas entregou. Foi o que o Thomas falou, o segundo tri acabou surpreendendo. É por aí mesmo que você também viu assim? Não, sem dúvida. Eu acho que não apenas aquela história. O mercado ele trabalha em cima de expectativa versus realidade, né? Então, quando a realidade é menos pior do que a expectativa, o mercado ele, enfim, foi para cima, né? E em alguns casos, inclusive, a gente viu alguns temas e coincidentemente é curioso isso aí, né? Porque os mesmos temas que aconteceram, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, que é aquela questão aquele tema de stay at home, toda a parte de e-commerce, digitalização, isso daí também se refletiu aqui no Brasil. E quando você olha os números, por exemplo, dessas companhias plataforma que se beneficiaram toda, que estavam preparadas para o e-commerce, você vê que elas ganharam um market share muito significativo, né? Chances são que essa mudança ela seja, a gente já está vendo, né, mudança estrutural parte do consumidor de migrar do bricks and mortar para o e-commerce, para o online, mas todo mundo foi unânime em dizer que você acelerou em 3 meses algo que aconteceria em 3, 5 anos. Então, razão pela qual você viu uma Via Varejo reportando crescimento de 3P em torno de 200%, de uma base pequena, mas assim, um número bastante expressivo. Magazine Luiza também, nesses níveis de 250% a 300% na parte de 3P. A própria Natura, você assume que, você olha para o resultado, você fala assim, parece que não passou, parece que não teve crise. Eles conseguiram basicamente tirar todo o canal e colocar isso daí para a parte de e-commerce, na parte de online, e isso aí não apenas fez com que eles recuperassem as vendas que eles não conseguiriam vendendo, enfim, em loja física, etc., como eles ganharam market share. Então, você nota claramente que um espectro de companhias, elas vão sair muito mais fortes do que entraram,
que é o caso Magazine Luiza, caso de Natura. Tem outras companhias que eu acho que vão talvez ficar no meio do caminho, que são companhias que não vão conseguir ou não conseguiram virar a chavinha tão rapidamente, que não estavam preparadas para o Covid, eventualmente problemas de balanço, não tiveram financiamento, ou não vão ter financiamento daqui para frente, porque a volta da economia vai ser um pouco mais fraca. E assim, de fato, a gente viu alguns setores que surpreenderam bastante no movimento de retomada das atividades, que é o caso, por exemplo, de posto de distribuição de combustível. Passou-se 3 semanas, 4 semanas, e em final de abril, começo de maio, a gente já estava vendo níveis 20% a 30% abaixo do que era no mês anterior, no ano anterior. Então, assim, o movimento de recuperação foi muito forte. Agora, é óbvio que tem 2 segmentos aqui que ainda estão, vamos dizer assim, atrasados, né? Acho que você levantou um deles, que é o caso dos bancos, né? E eu acho que tem um segundo ponto, que é o caso do consumo discricionário. Aí estamos falando aí dos shoppings e o caso de uma loja Renner, que, enfim, depende também da parte de shopping. A gente tem a seguinte visão, né? A parte de shopping, a gente vê isso como uma oportunidade. Tanto é que a gente comprou o Multiplan aí abaixo de R$20. A gente olhou, o Ricardinho, que acompanha o setor faz 15 anos, levantou todos os dados, olhou as recessões passadas e falou, escuta, isso aqui é o que o mercado está precificando, não é condizente com o que a gente espera de uma companhia premium, como o caso de uma Multiplan, por exemplo. Então, a gente colocou isso aí dentro do portfólio. Então, muito trabalho que a gente fez ao longo dos últimos 2, 3 meses foi olhar, escuta, o que o mercado está precificando, se faz sentido isso, e se a gente achava que não fazia sentido, a gente colocou isso aí dentro do portfólio. E no caso de bancos, enfim, não há dúvida assim que os bancos eles estão baratos. Os bancos, você olha, por exemplo, o dividend yield dos bancos está na faixa de 6, 7%. Então não dá para dizer que os bancos eles estão baratos. Não estão baratos. Por outro lado, tem uma série de mudanças estruturais que a gente está vendo nesse ambiente financeiro. A gente podia olhar, por exemplo, que toda a parte das fintechs elas saíram mais fortes hoje, depois da pandemia, do que elas entraram. Então, com toda a parte de open banking, você vai certamente ter impacto das fintechs entrando e atacando o universo dos bancos. Você tem toda essa parte de fees, na parte de asset management, na parte de crédito rotativo, na parte de cartão de crédito, que está capeando a rentabilidade dos spreads para o mercado. O próprio spread de mercado vai reduzir por conta da taxa Selic. Então, assim, tem uma série de desafios estruturais que os bancos vão ter nos próximos anos, que eventualmente podem fazer com que esse valuation fique nesses níveis. Então, a gente, do ponto de vista de portfólio, apesar da gente ter uma participação, a gente tem um pouco de Itaú, a gente tem um pouco de Banco do Brasil por conta de valuation, a gente acha que numa eventual retomada de crédito é mais interessante a gente fazer o play via as varejistas, que a gente tem, enfim, confiança do ponto de vista de management, do ponto de vista da própria carteira de crédito em fazer o próprio, vamos dizer assim, o gerenciamento da carteira de crédito de maneira adequada. Mas... Edu, peraí, não perde o que você ia falar, só para você não parar de falar de bancos, porque acho que é o que eu mais tenho, a pergunta que mais chega é o que eu mais respondo, porque você fala para todo mundo do dividendo que paga o Itaú, o Itaúsa e o comportamento. Mas aí a gente tem que fazer... Você acha que está impactando a possibilidade do tabelar os juros do cheque especial e do cartão, que pode ser aprovado na Câmara, e aí queira ou não, tem um impacto. Os bancos digitais... Os bancos digitais também tem uma parcela nisso, mas, ao mesmo tempo, você tem aquela parte. Se alguém vai financiar essa retomada, o pequeno e o médio, é o grande banco, não é o digital. Então, acho que vocês acompanham muito de perto, analista, muito longe disso, mas o nível que os bancos estão hoje, você continuaria, mesmo o Itaú pagando o dividendo que paga, você continuaria fora?
Não, a gente tem, Não a gente tem entraria. que estar carteira, Vitor. Acho que é importante, assim, a gente não está olhando para uma ação individual, né? Quando a gente coloca na Setor. carteira, a gente tem hoje algo como 20 ações, a gente está pensando do ponto de vista de portfólio, do ponto de vista de diversificação de risco. Então, nesse contexto, a gente está underrate os bancos com respeito ao benchmark, tá? Porque a gente acredita que tem desafios estruturais importantes que os bancos vão ter que passar. E ponto número 2, a gente acha que essa volta de crescimento, que é o que você mencionou, que é o nosso cenário base, ele pode ser melhor capturado via varejistas, por exemplo. Então, se pensar do ponto de vista setorial, a gente está hoje mais posicionado em cima de consumo, varejo, do que propriamente dos bancos tradicionais. Dito isso, e respondendo a tua pergunta de maneira um pouco mais direta, não dá para dizer Itaú, por exemplo, que Itaú está caro. Inclusive, assim, se você fizer uma análise que não é exatamente a análise mais adequada, porque se você tirar fora a parte de XP dentro do equity de Itaú, Itaú está negociando a 1,4 vezes book. Então, assim, raras vezes você encontrou Itaú tradando, negociando a um valuation tão barato, tirando fora a parcela de XP. Mas, dito isso, há desafios importantes, como a questão, você vai ter o Open Banking entrando no ano que vem, você vai ter, obviamente, um ataque muito maior do ponto de vista de spread. Vamos lembrar só que o spread, o ROE dos bancos, menos o custo de capital delas, está num nível bastante alto hoje. Então, de esperar que no médio prazo, isso daí, com a competição, ele comece a comprimir. E dado o nível de price to book que hoje os bancos estão negociando, eventualmente você possa ter algum tipo de de-rating. Então, sim, está barato, mas tem desafios importantes que pode colocar em xeque a sustentabilidade desses earnings. Acho que se eu puder só agregar dois palitos aqui, eu acho que o resumo da ópera é o seguinte, né? Os bancos estão baratos porque a perspectiva de crescimento de lucro é muito pequena. Ninguém quer ficar investido num banco que não cresce o lucro, e isso está acontecendo globalmente, tá? Então, não é só um privilégio do Brasil. Então, a grande questão aqui é como é que esses bancos vão crescer o top line, a receita, para gerar um lucro, um retorno que é condizente com o que o mercado vai querer. Porque, por exemplo, o dividendo pode estar alto, 6%, 7%, mas se você não tem um crescimento de lucro, de receita, né, você não vai ter uma expansão do múltiplo e aí o papel vai acabar ficando parado. Itaú, por incrível que pareça, está no mesmo patamar que estava no final de março, o que para a gente também não faz muito sentido. Então, acabou virando uma história de valor, e a gente só, assim, o grande desafio que o mercado tem é entender se é uma armadilha de valor ou não, né? Por isso que a gente não tem muito banco hoje, porque a gente acaba acreditando que a recuperação do crescimento de lucro está questionável, não só pela agenda de, como você colocou, né, de Brasília está complexa, mas também o ambiente competitivo está extremamente acirrado, e a questão, né, da inadimplência aí nos próximos 6 meses, como é que ela vai se comportar. Então, existe muita incerteza e os bancos sofreram por causa disso. Acho que foi o setor que teve uma revisão de lucro para baixo. A maior revisão de lucro para baixo esse ano foram os bancos, se não me engano. Tirando a aviação, claro, mas dos setores relevantes, acho que foram os bancos. Só vou fazer mais 2 questõezinhas só, para a gente depois não estourar o tempo, para a gente tentar fazer 1 horinha, que depois eu quero que vocês apresentem bastante o fundo, falem bastante, um fundo extremamente interessante, uma ótima opção que está na plataforma da XP, e eu queria que vocês falassem bastante do fundo, da carteira, da tese de investimento que vocês têm, que o time, eu sei que vocês estão bastante tempo junto, eu conheço vocês há bastante tempo, eu queria dividir isso com todos que estão participando. Mas a gente não pode ir passando por aqui, por ali de setores e deixar de perguntar para o Thomas de Vale e para o Subô de Petro. Hoje em dia eu nem sei mais se o Subô olha petróleo de perto, mas quando a gente trabalhava junto, o Subô era o papa do petróleo. Então, deixa o Papa começar e depois eu falo aqui de Vale. Vai lá, Subô. Eu vou dar uma palhinha rápida. Eu acho que tem uma questão
super relevante que mudou, na verdade, no mercado de petróleo, que foi, antes a gente trabalhava no cenário de cartelização da OPEP, ou seja, eles estavam muito mais preocupados em manter preços elevados e para fazer isso daí, eles faziam o tourniquet, ou seja, reduziam a oferta de petróleo para justamente poder balancear a oferta e demanda global e com isso manter os preços elevados ao nível aí de 60 a 70 dólares. Com isso, o que acabou acontecendo foi que ele começou a abrigar custos relativamente mais altos, custos marginais relativamente mais altos, que basicamente é o shale dos Estados Unidos. Então, se chegou a ter, no caso do shale americano, quase 9 milhões de barris dia de produção, justamente abrigado por esse preço de petróleo em torno de 60, 70 dólares. A partir do momento que a OPEP decidiu não mais subsidiar essa produção, resolveu cortar a produção para justamente tirar fora esse excesso de produção vindo de custos ineficientes, você mudou o panorama de preço. Então, hoje, se você tiver o preço de petróleo um pouco acima de 50 dólares o barril, você vai começar a ver o shale retomando a produção. Então, por isso que, na nossa visão, o preço de petróleo, e aí estamos falando principalmente do WTI, com um certo prêmio para o Brent, em torno de 5 dólares, ele não deve passar muito acima de 50, 55 dólares por barril. 50, 55 dólares por barril, que é diferente dos 70 que a gente estava vendo antes da mudança da postura da OPEP, ela implica para a Petrobras numa geração, um EBITDA na faixa aí dos seus 26, 27 bilhões de dólares, mais ou menos. Nesse cenário, você está falando da ação tradando a mais ou menos aí a 5 vezes EBITDA, que era mais ou menos o múltiplo histórico da companhia. Tem uma questão de desalavancagem que a companhia vai fazer, porque ela gera um fluxo de caixa acima do seu próprio capex, então você vai ter uma conversão de dívida em equity ao longo do tempo, mas olhando do ponto de vista de opções hoje dentro do universo aí, vamos falar dentro do universo de commodities, a gente vê uma relação risco-retorno muito mais interessantes em Suzano, ou em Gerdau, ou em Petrobras, ou em Vale. Com isso eu vou deixar a bola para o Thomas. Acho que a Vale está num momento aí muito especial, no sentido que ela está recuperando aí da grande tragédia que aconteceu em 2019, e agora a empresa aí está começando a voltar a ser o que ela era 3 anos atrás, antes dessa tragédia. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela vai voltar a produzir aí talvez 400 milhões de toneladas nos próximos 2 anos. Ela voltou com a política de dividendo dela, né, depois de estar suspensa aí quase um ano e pouco. E em cima disso tudo, você tem uma dinâmica de fundamento extremamente positiva, né? O preço do minério de ferro está em 130 dólares. Isso é provavelmente 20 a 30% acima do preço de consenso para 2020. Quer dizer que o mercado está bem atrasado em relação, né, à estimativa que está colocando de minério no modelo da Vale. E isso quer dizer que, na minha opinião, a Vale está muito descontada em relação ao fundamento. Ou seja, a gente está vendo a Vale aí mal precificada, a gente está vendo a Vale com um dividendo quase de 10% aí para os próximos anos, e a gente está vendo a Vale, né, num cenário aí de redução de risco relacionado à questão de Brumadinho com o Ministério Público Federal, e ela voltando a ser o que era, podendo valer aí alguma coisa entre 80 e 90 reais, dado, né, um câmbio super favorável e dado essa dinâmica do preço internacional do minério de ferro que está forte, porque a Vale está produzindo menos e porque a demanda está voltando de forma muito forte, né, no mundo todo, começando pela China, mas transitando pelo Japão, Coreia e Europa aí com as siderúrgicas voltando a operar a plena capacidade. Então, estou bem otimista com a Vale, é a segunda maior posição do fundo hoje, e a gente acha que tem aí pelo menos uns 30% aí de potencial de alta. Acho que só não está subindo mais porque a gente teve o bloco do BNDES aí faz 1 ou 2 semanas, e você tem talvez umas fundações vendendo no mercado que causa um pouco de overhang, vamos dizer assim, um peso, né, no papel no curto prazo, mas a gente acha que tem um valor ali bastante bom aí para ser realizado aí para o investidor que tiver paciência.
Thomas, acho que até vale a pena você falar da comparação que você estava falando outro dia com Rio Tinto. Como é que, enfim, abriu o valuation das duas? Perfeito. Eu acho que a Rio Tinto, né, vamos dizer assim, a segunda ou terceira maior produtora de minério de ferro do mundo, está ali passo a passo com a Vale. Ambas têm uma capacidade parecida. Elas geram um fluxo de caixa parecido. Então, alguma coisa, o EBITDA que a gente fala, né, mais ou menos entre 15 e 20 bilhões de reais. E a Rio Tinto vale 100 bilhões de dólares e a Vale vale alguma coisa ali na casa dos 50, 60 bilhões de dólares. Então, Brumadinho resultou numa diferença de preço entre as duas de quase 40 bilhões de dólares aí que a gente acha que não se justifica. E a partir do momento que os riscos relacionados aí a Brumadinho caem, eu acho que a gente tem que ver a Vale ser reprecificada de forma bastante forte aí nos próximos meses, nos próximos 12 meses, vamos dizer. Boa. Só queria reforçar que se tem alguém que conhece da Vale e é um call que deveriam dar atenção, é o tal do Thomas de Souza, cara. Porque o cara sabe de Vale. Tem alguma coisa que eu pulei, Thomas, Subor de algum setor, alguma coisa do mercado que vocês queriam comentar que passou? Se não, vamos apresentar para o pessoal o fundo, fala bastante para a gente do fundo, apresenta, tese de investimentos, fala um pouco da carteira, quem Claro. o fundo. Vamos lá, Vitor. Bom, é um fundo, né, de ações aí, tem quase 11 anos de histórico, então tem um histórico longo, consistente. A gente gerou um excesso de retorno nesses últimos 10, 11 anos em relação ao IBX de 6 pontos percentuais. Então, é um fundo que consistentemente ganha da Bolsa para aquele investidor que quer estar investido, né, em renda variável, de forma, de novo, saudável e consistente no tempo, que a gente acha super importante. E o importante é o que está por trás disso, né? A gente tem uma equipe que trabalha junto há muito tempo. Eu acho que o capital humano é o pilar mais importante de uma gestora. Hoje somos 6 pessoas no grupo de gestão que trabalham juntos há muito tempo, como eu falei, que se entendem, que se complementam. A gente, né, faz uma análise muito criteriosa, fundamentalista das empresas. Não somos um fundo macro, não ficamos ligados na macroeconomia. A gente olha para a empresa no detalhe, tenta identificar as melhores oportunidades, né, quando as oportunidades vão surgindo, mas é um fundo fundamentalista, né, que faz uma seleção criteriosa dos ativos para estar na carteira. Então, assim, eu acho que, né, ter um histórico longo, ter uma equipe absolutamente sênior, preparada, que trabalha junto há muito tempo, e ter um retorno consistente, eu acho que é tudo que o investidor procura num fundo de ações. Olhando para a carteira um pouco, né, como é que a gente está aí olhando os próximos 6 a 12 meses, aí, vamos dizer, mais curto prazo? A gente está olhando com muito bons olhos, como a gente colocou aqui no começo. A gente acha que vai ter uma revisão de estimativas muito forte aí, depois desse segundo trimestre reportado aí, que surpreendeu positivamente. Então, nada melhor, né, para fazer com que a Bolsa continue performando bem do que revisões para cima da estimativa de lucros. Eu acho que isso vai acontecer de forma relevante. E um cenário onde o Brasil, né, está se beneficiando do juro baixo e de um câmbio depreciado. É tudo que eu acho que o Brasil precisa para continuar performando bem aí, do ponto de vista das empresas, né? As empresas com juro baixo e câmbio depreciado, eu acho que tem muitas empresas na Bolsa aí que estão se favorecendo disso. Então, assim, as 5 maiores posições hoje do fundo, né, nessa ordem, são Magazine Luiza, que a gente está absolutamente muito construtivo, positivo. Ela acabou de divulgar um resultado extraordinariamente bom. A gente vê uma empresa crescendo o lucro aí na casa dos 40%, 50% ao ano para os próximos 5 anos, então tem muito crescimento por vir. A gente está bem positivo, apesar da alta espetacular. É uma empresa excelente, excelente gestão, excelente operacionalmente, né? Está crescendo via aquisições importantes, tem um balanço forte, tem uma geração de caixa robusta. Então, assim, é uma empresa que está muito bem posicionada para se beneficiar desse movimento de digitalização. A segunda maior posição é a Vale. Então, aqui é importante ressaltar que
né, a gente está super positivo e isso está representado no portfólio. Como eu falei, né, a Vale acho que tem que subir aí uns 30% antes dela começar a ficar cara. Então, longe da gente estar vivendo aí uma bolha na bolsa, como foi colocado nas últimas semanas, a gente está bem positivo aí que o preço dos ativos ainda está num patamar bem razoável. A terceira maior posição é a B3, é uma empresa que se mostrou extremamente resiliente, vai se beneficiar muito desse mercado de capitais que vai crescer de forma forte nesse segundo semestre. A gente está falando aí de 40, 50 operações, 50 bilhões de reais sendo levantados aí para as empresas se financiarem o seu crescimento. Então, assim, a B3 vai se beneficiar desse mercado de capitais em crescimento, uma empresa que gera caixa e que a gente não acha que está cara no patamar atual. Quarta posição é Equatorial, que a gente gosta muito, é uma empresa de energia elétrica que atua ali no Norte e Nordeste, se provou extremamente resiliente na crise, está com 2 avenidas de crescimento interessantes aí em transmissão e agora em saneamento básico. A partir do momento que o marco regulatório foi aprovado, eu acho que é uma empresa que pode aí se beneficiar, né, do expertise dela no setor elétrico e transferir isso de alguma forma para saneamento, e onde a gente sabe que o Brasil demanda investimentos enormes e onde a gente acredita que existem retornos muito atrativos a serem realizados. E aí a quinta maior posição é uma empresa de commodities também. Acho que nesse ambiente de real fraco, a gente acha que veio para ficar, apesar da conta corrente nossa, né, melhorar muito daqui para frente. Mas é a Suzano. A gente comprou Suzano ali abaixo dos R$30. A gente acha que o papel ainda tem um potencial de valorização importante, já que o preço da celulose está no fundo do poço. É uma das commodities mais depreciadas no mundo hoje. A gente vê uma perspectiva positiva a partir do quarto trimestre de aumento de preço de celulose. E aí, quando você combina um câmbio depreciado com celulose em alta, não existe melhor lugar no mundo para investir do que esse nosso Suzano, que, por sinal, também faz um excelente papel aí de ASG, né? Que a gente acha que é uma das empresas mais bem preparadas para se beneficiar desse movimento crescente que a gente está vendo de ASG no Brasil. Então, assim, é um portfólio, como você está vendo, né, que mescla ali tecnologia com o setor não financeiro, com commodity e com empresas de excelência no setor elétrico. O fundo, para dar um pouco mais de informação, né? O fundo acho que está tendo uma performance interessante no ano. A gente está caindo alguma coisa na casa dos 2-3%. Então, a gente está performando melhor do que a Bolsa, em 7 pontos, 8 pontos. No mês, como o Vitor falou, né? Um mês que a Bolsa está caindo, a gente está subindo. De novo, né, a seleção criteriosa de ativo, a gente está em cima das empresas, escolhendo as melhores oportunidades, entendendo os riscos e tentando identificar as oportunidades. Eu acho que ajuda, né, no nosso processo fundamentalista e aí a gente está tendo esse benefício, vamos dizer assim, de estar caindo aí na casa dos 2-3% esse ano. Eu acho que é uma rentabilidade, dado um segundo trimestre muito desafiador, uma rentabilidade não estou satisfeito, mas, enfim, eu acho que, dado versus o índice, eu acho que se provou bom. Bom, tá super bem. A Bolsa no ano ainda é negativa, no mês, então é uma rentabilidade. Num período como esse, nós, assessores no escritório, hoje todo mundo procurando uma outra opção, hoje em dia a gente vive um momento diferente. Aquele cliente que estava com o dinheiro naquele fundo de renda fixa, crédito privado, que hoje dá absolutamente nada, o cara quer fazer uma mudança, ele quer buscar uma rentabilidade, e queira ou não, para quem está no crédito privado, o fundo de ações é uma mudança até que radical. Então, eu acho muito importante a escolha de um bom fundo, um bom FII, um bom fundo de ações, um fundo com uma volatilidade equilibrada. A gente sabe que tem fundos com uma volatilidade muito alta no mercado, muito forte, onde para o cliente que está começando a olhar para a renda variável,
assusta. Então, acho que é um fundo equilibrado, uma carteira consistente, uma equipe consistente. Então, acho que é muito interessante reforçar. Hoje o fundo entrou, faz 2 meses? Quanto entrou? Faz Um mês. tempo, Um mês. está na plataforma. A gente encontra ele na plataforma junto nos fundos de ações, Atlas One, FIA. Então, tem uma entrada suave, uma movimentação tranquila também na plataforma. Se alguém precisar de alguma ajuda, alguma dúvida em algum momento, aplicou, tem alguma dúvida, quiser saber alguma coisa a respeito do fundo, fala com a gente põe em contato com o time, querendo saber alguma coisa a mais. Acho que vale a pena acompanhar, pelo menos pôr no radar para os próximos investimentos, tá acompanhando e colocando no fundo. E aí, Subo, conta alguma coisa para a gente. Antes da gente encerrar aqui, o que você está olhando do fundo? Você é o último a entrar no time? Ou quanto tempo você já está com eles? Estou 1 ano com eles. Eu, na verdade, não sou o último. Tem mais uma pessoa que entrou, que é o Mundim. Então, assim, eu acho que o que eu posso só complementar, acho que o Thomas foi preciso no fundo, mas, assim, é um time de gestão formado por 6 pessoas, e não apenas 6 pessoas. Acho que o que é importante colocar é que todos os membros do time são extremamente experientes. Você conhece alguns deles, enfim, 10, 15 anos de experiência cobrindo os setores durante muito tempo, com um nível de profundidade, com uma maturidade para entender não apenas os próprios setores, como também para a gente poder fazer a discussão em conjunto e chegar numa conclusão de um portfólio adequado. E a gente está bastante animado, porque tem muitas oportunidades aparecendo na Bolsa, né? Por conta dessa volatilidade, por conta dessa incerteza, sempre surgem oportunidades. Acho que estou dando outro exemplo, que foi um call que o Thomas fez, que foi perfeito, de Duratex aí abaixo de R$7. Ele fez a conta lá, dizendo que, enfim, que estava precificado com Duratex abaixo de R$7. A gente comprou, colocou no portfólio, e a gente nunca sabe exatamente quando o papel vai andar, e o mercado que diz, né? E o papel, rapidamente, em 3 meses, ele basicamente dobrou. E a gente aproveitou essa oportunidade para reciclar. Então, é um pouco o nosso dia a dia. A gente olha para as companhias, sempre olhando de uma maneira muito criteriosa e olhando muito no detalhe das companhias, entendendo o que as companhias fazem, e quando as oportunidades acontecem, a gente está com as contas feitas e coloca no portfólio, ao mesmo tempo que a gente sabe a hora de desinvestir. Então, é através da gestão ativa e através dessa seleção dos ativos que a gente tenta montar um portfólio robusto e resiliente. Bom, sem dúvida. Assim que o Thomas comentou que tinha entrado na plataforma, chamei a atenção de todos os assessores, que valia muito, muito a pena colocar no radar, que eu conheço bem o time e sei o que dá para esperar. Então, recomendo. Mais uma vez, acho que vale muito a pena estar olhando, no mínimo, colocar no radar os assessores que estão na live, colocar no radar, começar a comparar com outros fundos que vale a pena, vai acabar achando um diferencial no time e no fundo. Queria ir parando por aqui para não estender muito, não ficar cansativo no final do dia para todos. Agradecer mais uma vez, Thomas, o Subo, agradecer a todos que participaram, espero que todos tenham gostado. Reforço que quem quiser conversar, falar alguma coisa com um dos dois, só entrar em contato, a gente põe na linha e faz um call e apresenta ou tira a dúvida que ficou. Thomas, nosso boa noite, obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado à Sétima. Prazer estar aqui com vocês, como o Vitor falou. Está aberto aí a qualquer dúvida que vocês tenham. Por favor, sintam à vontade. E vamos nessa. Eu acho que o segundo semestre promete ser um semestre muito melhor do que o primeiro. E aí, Subo, deixa o seu boa noite, um abraço. Uma boa noite, Vitor. Foi um prazer, obrigado, cara. Obrigado por todo mundo que escutou aí essa última hora. E, de novo, fazendo as palavras do Thomas, tão aberto que se tiver algum esclarecimento, alguma dúvida, para a gente solucionar. Obrigado.
Obrigado a todos, boa noite. E marcaremos uma outra, voltamos a falar de outros assuntos, sempre levando informação relevante para vocês. Um abraço e até.